Monóxido de carbono é um gás tóxico, asfixiante, invisível, inodoro e pode matar rapidamente. É o produto da queima e filtragem inapropriada de gás, gasolina, petróleo, querosene, madeira ou carvão. A causa pode ser um cano ou saídas de ar entupidas, má utilização e manutenção da saída de gás. Um carro ou um gerador de energia ligados em um espaço fechado representam um grande perigo. Tem a mesma densidade do ar e pode se espalhar rapidamente. Ao ser inalado em grande quantidade, é absorvido pelos pulmões e entra na corrente sanguínea, se misturando a hemoglobina em vez do oxigênio. 0,1% no ar mata em 1 hora, 1% em 15 minutos e 10% imediatamente. A intoxicação aguda pode levar a tonturas, perda da consciência, problemas musculares, coma e até a morte. Em casos extremos, o paciente é levado ao hospital e colocado em uma câmara hiperbárica para fazer terapia com oxigênio. A intoxicação crônica leva a sintomas como dores de cabeça, náusea e confusão. Pode ser difícil de detectar e causar a longo prazo problemas cardíacos ou respiratórios. Ana Carolina Ferreira da Silva, de 21 anos, e seu marido Marcos Pereira de Souza, de 23, foram encontrados mortos sobre a cama. A suspeita é de que tenham morrido no último sábado, vítimas de intoxicação. Ao lado da cama, havia um pequeno fogareiro com cinzas de carvão. Por conta do frio do fim de semana em Naviraí, que registrou temperaturas de 9 graus, o casal teria utilizado o artefato para se aquecer e morreu em decorrência do gás monóxido de carbono procedente da queima de carvão utilizado no fogareiro. Uma criança de 2 anos morreu depois de inalar monóxido de carbono que vazou do escapamento do carro do pai. A família tinha voltado de um passeio e estava na garagem de casa. Segundo a polícia, os pais socorreram primeiro os 2 filhos mais velhos porque achavam que o menor estava dormindo. Maria Selma foi quem retirou o filho de 2 anos e 11 meses do carro. Eu percebi que estava molinho. Eu chamei meu marido, falei, Rodrigo. Aí eu gritei ele. Eu falei, meu filho, pedi para Deus não levar, mas teve jeito. Os exames feitos no corpo da criança comprovaram que ele morreu por asfixia por gases. A família tinha saído de carro para visitar uma tia das crianças. Quando a família voltou para casa, os irmãos mais velhos disseram que estavam com dor de cabeça e sentiam tontura. Segundo a polícia, os pais deram leite para as 2 crianças. Enquanto isso, o irmão de 2 anos estava deitado no banco de trás do carro. A delegada contou que o menino inalou monóxido de carbono, que entrou no carro por uma perfuração no assoalho. Dessa perfuração saía uma fumaça ali vinda do escapamento que estava com avaria. E a criança brincava de aspirar essa fumaça. Segundo este pneumologista, o monóxido de carbono impede que o oxigênio circule pelo corpo. Leva a uma dificuldade da hemoglobina levar oxigênio para o cérebro, para o coração, principalmente. Nós sabemos que o coração, por exemplo, ele suporta, e o cérebro suportam aí no máximo 10 minutos sem oxigênio. Estava tendo um vazamento de fumaça dentro do veículo, por causa que o motor estava ruim. Daí só que eu mandei fazer o motor 1 semana atrás, eu fiz o motor. A gente não imagina que isso pode acontecer, né? Não, nunca, né? Um gás sem cheiro, sem cor, mas tóxico a ponto de tirar o oxigênio das células. É o monóxido de carbono. Em dias secos, como os deste fim de inverno, por exemplo, a concentração do poluente é grande na atmosfera. Mas nada comparado à presença dele no cigarro. Quem fuma tem altos índices de monóxido de carbono no organismo. E os efeitos nocivos à saúde se multiplicam. Ele está presente na poluição gerada pelos carros, nas queimadas, na fumaça do cigarro. O monóxido de carbono é um gás tóxico. Quando inalado, impede a oxigenação dos tecidos. Isso leva como consequência uma maior possibilidade de ter um infarto, de ter um derrame. A pessoa que fica com uma quantidade constante de monóxido no corpo, ela também vai ter uma tendência maior a ter câncer. Mesmo em dias secos, com umidade relativa do ar abaixo de 60%, quando fica mais difícil a dispersão dos poluentes, a concentração de monóxido de carbono na atmosfera ainda é muito menor do que na fumaça do cigarro.
Nós fizemos o teste com pessoas que não fumam, estavam somente esperando o ônibus aqui na Avenida Paulista. Nos dois casos, a concentração de monóxido de carbono não ultrapassou 2 partes por milhão. O fumante dá 12, 14, bem elevado. Mas passa dos 40 para quem fuma mais de um maço por dia. Nessa campanha contra o fumo, realizada na cidade de São Paulo, os fumantes recebem orientações sobre os males do cigarro. Eu fumo 2, 3 cigarros antes de jogar bola. Aí, quando eu vou jogar bola, se tiver o tempo gostoso, o tempo fresco, eu ainda corro bem e tal. Mas se tiver meio sol, já sente aquela falta de ar. Começa a doer minhas costas e eu sinto bastante cansaço. E tenho vontade de parar de fumar, né? Mas está difícil. Quando dá nervoso, você fuma mais. Parar de fumar é a única forma de reduzir os níveis do monóxido de carbono no organismo. Os benefícios podem ser sentidos em pouco tempo. A pessoa que para de fumar, se ela não tem uma lesão pulmonar, em 8 horas os níveis de monóxido de carbono chegam aos níveis normais, que é entre 0 a 6, que é o nível que a gente pode encontrar numa cidade poluída. Isso é tudo o que sobrou de uma charmosa casa de madeira que ficava na periferia da capital polonesa, Varsóvia. Fotos tiradas por bombeiros mostram a intensidade das chamas que consumiram o prédio. Por sorte, a residência estava vazia na hora. A onda de frio que castiga a Polônia fez aumentar exponencialmente o número de focos de incêndio. Desde o início de fevereiro, a Brigada Nacional já foi chamada para apagar mais de 2.000 ocorrências. Existe uma grande variedade de razões para os incêndios. Podem ser acidentais causados por adultos ou crianças, ou pelo mau uso de sistemas de aquecimento das casas. E até mesmo podem ser criminosos. Outro grande vilão nesse inverno rigoroso na Polônia é o monóxido de carbono. A intoxicação pelo gás geralmente acontece por causa de aquecedores velhos ou desregulados. Atrás dessas janelas, vários pacientes inalam oxigênio em uma atmosfera de alta pressão. Semana passada, a câmara hiperbárica funcionou praticamente 24 horas por dia. Só entre sexta-feira e domingo atendemos 17 pacientes com envenenamento grave por monóxido de carbono, incluindo uma mulher grávida. Graças ao tratamento rápido, todos os pacientes estão agora fora de perigo. Mas 10 anos atrás, no tempo em que a Polônia não tinha uma câmara hiperbárica, a história teria sido bem diferente. Ainda assim, o número de mortos por intoxicação é grande, já que o registro de novos casos não para de crescer.